Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Barato Total Podcast. Todas as terças-feiras, agora em novo horário, às 20 horas, aqui no canal do Sulancast TV. Esse programa só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros. A Toque Secreto Lingerie, trazendo mais charme e conforto para você, mulher. A Rafa Burger, com seus hambúrgueres artesanais maravilhosos e com preço justo. A Trivi, agência de marketing, impulsionando empresas com sua criatividade, com suas estratégias. E o Instituto Albert Einstein, o nosso IAE, instituição da qual eu faço parte e convido você a vir nos conhecer. Lá nós ofertamos vagas desde o ensino infantil até o ensino médio. Venha conhecer a nossa escola que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Nosso convidado de hoje é produtor cultural, músico, compositor, DJ, é considerado um dos principais nomes do movimento alternativo de Santa Cruz do Capibaribe. Eu, Alex Macedo, converso hoje com meu querido amigo, meu grande amigo, Beto Skin. E aí, Alex? Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Beto. massa, que nada. Prazer estar aqui, cara. Tava ansioso por estar aqui. Assisto tudo. Muito legal. E parabéns pela trajetória que você está construindo também, assim, como comunicador. Tá muito legal. Bacana, Beto. Beto, essa questão de ser considerado por muitos, inclusive por mim, você sabe disso, né? É o maior nome da história do movimento de Santa Cruz. Como é isso para você? O que representa isso para você? Cara, assim, é como diz a história, eu não rejeito, como diz a história, pô, tu recebe a nomeação de ser o maior, não sou o maior, mas eu recebo, né? Eu recebo essa nomeação com muito carinho, com muito prazer mesmo, com muita honra. Porque o cara, como diz a história, o cara já recebe tanta coisa que não merece, né? mas eu acho que aquela história, eu não comecei nada sozinho, entendeu? Com esse movimento, vamos dizer assim, a partir do Capibaribe Rock, quando ele toma essa questão da efervescência, né? A partir de 1998. Mas aí o rock Santa Cruzense, ele teve precursores, né? Ele teve Alberto Grito, já foi convidado, seu aqui, tem a história de Nausista. Enfim, tem uma galera toda contemporânea, né? Que é contemporânea ao Capibaribe, mesmo que vem anos antes, mas assim que eclodiram mesmo, que vieram, vamos supor, desabrochar mesmo como artista, mesmo aparecer mesmo como artista a partir do Capibaribe, né? Porque Nausista tocou no Capibaribe junto com Alberto Grilo, com Raiz do Capibaribe, né? Então, é uma galera que nunca tinha... a primeira vez que eu vi Nausista, tocando baixo, achei bem interessante. Ele estava tocando Cátia Flávia, né? De Fausto Fawcett, né? Eu disse, porra, não, tu tem uma pegada massa, bicho, no baixo, assim, uma dinâmica legal, uma pegada. Ele olhou para mim e disse, porra, Beto, ninguém nunca me disse isso não, velho. Isso porra, a pegada é muito legal, a configuração das mãos, de botar as notas. Um cara que... E Grilo também era um cara que tinha já sua bagagem, né, de revistinhas e tal, não sei o quê. Mas aí, eu acho que é aquela história, eu fui aquela pessoa que catalisou toda essa história do rock, vi que tem alguma coisa surgindo. E em 98, além de Alberto e Nau, né, surgiu a Cassinose também, né, que também participou do primeiro Capibaribe Rock. E, assim, acho que foi toda uma conjunção de momentos, e que culminaram, acho que a partir do surgimento, do desabrochar mesmo do rock de Santa Cruz, né. E essa questão de ser considerado o maior é feita disso, assim, não faço nada sozinho, acho que sou o cara que mais batalhou, né, não correu mais atrás e botei fé, tanto que a gente vai fazer 28 edições do Capibaribe Rock esse ano, consecutivos, e assim, eu sempre fui atrás, né, é aquela história, o cara já tem um não, né, você vai pedir uma coisa, uma ajuda para fazer um festival, qualquer coisa, você já tem um não, então já parte desse pressuposto. Mas deu certo, né, a gente conseguiu, a partir disso aí, fomentar outras formas de linguagem, porque o Capibaribe, o Capibaribe foi interessante, porque ele surgiu... 98, né? 98. Só que antes, né, eu moro aqui desde 90, e a partir de 92, 93, eu comecei a fazer festas, promover festas como DJ com som mecânico, aí era junto com o Márcio do Teatro, né? Sim. Com Carlos Mosca, com Pio Queiroz, então, toda aquela galera que era das artes plásticas, né? Promovia aquelas festas
Eu tocava rock alternativo, disco music, synth pop, aquelas coisas bem legais. Aí eu já tinha essa questão de gostar de rock e também querer um dia fazer um evento, né? Para que conglomerasse assim, todas essas outras formas de linguagem, né? Pintura, artes plásticas, fotografia, enfim. Aí nesse movimento também surgiu o Beto Moura e a namorada dele, Luciana, que também foi a primeira fotógrafa a expor realmente no Caparibe. Então o Caparibe, ele... Acho que foi como se diz, um embrião. Se hoje a gente tem essa riqueza cultural dentro de Santa Cruz, de ter uma parte já dedicada ao segmento de artes plásticas, de fotografia, já começou a abrir o leque, né? A enraizar, assim, crescer raízes e para várias vertentes o movimento cultural de Santa Cruz, porque mesmo que muita galera que hoje faça artes plásticas, entendeu, e outra forma de linguagem artística, ela não seja contemporânea lá, porque na época do Caparibe era criança ainda e tal, mas é que a gente foi sedimentando e foi um dos artistas que encontraram espaço para mostrar a sua arte. Então a gente teve essa sorte de unir a música a toda essa cultura que já era efervescente lá em 98, mas só que estava engateando, né? E hoje essa explosão que tem de cultura na cidade é muito grande e, assim, eu me sinto feliz por ter contribuído pelo menos com um grãozinho, entendeu? Ô Beto, esse início ali, tem essa efervescência, é tudo muito no mesmo momento ali, né? O teatro, o Caparibe Rock, tem o professor Zé Maria, tinha um grupo de dança, não era o Sulancar? Zé Maria participou do primeiro Caparibe Rock com um grupo de dança Sulancar, do qual também fazia parte Fabrício França. Sim. E teve um desfile de moda de Adriano Morotol. Então foi uma coisa inédita, no meio do show, assim, aí parar, tem um desfile de moda e todo mundo fica admirado, assim, respeitar a galera que foi curtir rock e a galera que estava desfilando também tá no meio daquela galera diferente. O mesmo correr de Zé Maria. E foi massa, porque a gente não escutou numa vaia, não escutou nada que remetesse, assim, não por preconceito, mas por estar destoando do contexto. Então, a partir daquela eu disse, pô, dá pra gente começar a misturar com outras formas de linguagem, entendeu? Dá pra começar a ter essa junção. Porque aí, a partir do momento que os meninos começaram a ensaiar em 98, o pessoal da Cassinose, né, acho que é para aí, final de 97, 98, aí eu continuava promovendo as festas com os meninos das artes plásticas, das outras formas de linguagem, vamos dizer, chamar assim, né? Aí eu comecei a dizer, tem um evento ali que eu atuo como DJ, aí toco umas músicas legais. Ô, bicho, foi massa um dia que a gente fez uma lá na casa, no barzinho que tinha na Rua Grande, que depois eu vi os negros cabeludos, os caras tudo cabeludo, com a mão na parede encostada, porque eu toquei um Nirvana, tava todo mundo misturando e tava a galera lá da diversidade lá, porra, também acolhendo tudo aquilo ali, entendeu? E a galera do rock viu que podia se acolher. Aí pronto, aí veja como as coisas evoluem. Hoje em dia, a partir de 2007, 2008, quando eu comecei a fazer o Caparibe Rock na UESC, que já tinha aquele espaço amplo, que era a galera do rock e tal, então, a partir de um determinado momento, a galera da diversidade começou a frequentar o Caparibe Rock. Sejam casais, seja a galera que promovia a arte, porque também se sentiram acolhidos pela galera do rock, entendeu? Sim. Então, primeiramente, foi lá atrás o pessoal das artes plásticas, do teatro, do né? Teatro, Márcio Maracajá. Que acolheram a galera do rock. E, no fim, quando a gente começou a se movimentar para fazer o Caparibe, toda essa galera do Márcio, Carlos Mosca, Ronaldo Neres, Pio Queiroz, essa galera, Beto Moura, Luciano, todo mundo veio para junto, entendeu? Assim, foi uma convergência muito legal naquela época, muito, muito legal. Era uma época de muita inocência, que a gente estava começando e batalhando, sem saber como eram as coisas, que eu conseguia atrás de recursos, que a gente fazia também tudo na tora, né, velho? De bilheteria, não tinha ajuda de quase ninguém. Enfim. Aí surge um momento que os meninos da Cassinose tinham ido uma vez em Surubim. Eu já tinha ouvido falar no Ranagórico, né, porque eu era de Limoeiro, já tinha ouvido falar e tal. Mas os meninos foi quem foram lá a primeira vez. Aí, quando foi na segunda vez que eles foram em Surubim, eu disse, eu vou com vocês. Aí, foi de carro e tal, não sei o que. Aí lá eu conheci Tuca. A primeira coisa que me chamou a atenção, Tuca, que era o ex-guitarrista do Ranagórico, né? O já saudoso, já, né? E Tuca estava lendo Chateau, o Herói do Brasil, né? Aquela biografia de Assis Chateaubriand. Aí eu olhei e disse, esse cara é do metal, velho, foi o som pesado, tá escutando, tá lendo essas coisas bem interessantes. Achei interessante, né? Porque eu não tenho estereótipo. Mas a gente sabe que, por referência, a galera do metal
é mais underground mesmo e tal, né? Se for ler um livro, não vai ler Chato, o Herói do Brasil, vai ler a biografia de Leme, entendeu? Vai ler uma coisa que seja mais do contexto deles, né? Aí eu, me sentei pra falar com o Tuca, disse, eu sou colega dos meninos e tal, não sei o quê. Aí eu sou DJ também, promovo umas festas lá e tal. Aí entrou em Beatles, né? Pô, esse cara gosta de Beatles. E eu tinha visto também que o CD tinha regra falando Tomorrow Never Knows, né? Aí eu digo, pô, bicho. Então, dali se iniciou uma amizade muito, muito grande, né? Muito grande mesmo, com os meninos de Surubim. E aí, pouco tempo depois, se promoveu em Surubim um evento chamado Surubim Expo Arte. Foi no 1º de maio de 98. Aí foi quando eu fui discotecar. Aí foi massa e tal, não sei o que. Aí, Tuca disse, você não quer fazer um evento de rock lá não, porra? A gente leva as bandas aqui pra tocar, leva o som. Veja, não tinha som em Santa Cruz pra botar. Ninguém queria botar som pra rock em Santa Cruz. A galera do som aqui, os proprietários de som, quando o cara pisava no pedal que escutava a distorção, ele dizia, acabou com o meu alto-falante, vai acabar com o meu alto-falante. Teve um desses proprietários de som que, um mês depois, um tempo depois, só aquelas guitarras distorcidas daqueles caras lá, estouraram meus alto-falantes. Eu fico olhando pra cara dele assim, eu disse, bicho, tu não sabe mexer na equalização, porque assim, teus alto-falantes, teus selênios são diferentes dos selênios que tocam no Rock in Rio? Não, né? E por que o dos Rock in Rio não estoura e o teu estoura? Enfim, tinha essas questões. E daí os meninos incentivaram e a gente fez o primeiro Caparibe Rock em 98, por isso que a gente tem esse carinho muito grande pela galera de Surubim, porque foi uma galera que acolheu mesmo, assim, deu... A gente é próximo de Caruaru, né? Sim. Muito mais próximo. Caruaru também é uma cidade muito efervescente com relação a rock, grandes bandas, referências e tudo, mas nunca teve essa proximidade com Caruaru. Caruaru é uma cidade, não sei se por definição própria, mas ou por pensamento da galera de lá, eles são quase uma metrópole, né? Sim. Eles são mais Recife do que interior, né? É como dá licença dos baianos, né? Como o baiano diz que é nordestino por posição geográfica. O baiano, ele é do sul, né? Enfim. E aí Surubim era mais próximo da gente, e os caras, mais longe, os caras foi que incentivaram. Enfim, velho. E daí surgiu o Caparibe, aí a gente começou a agregar mais ainda, e foi desenvolvendo, e a gente tá aí. Como eu digo, não sou o maior, é porque eu segurei a onda mesmo, para segurar e manter a nomenclatura, incentivar a galera a fazer outros eventos, entendeu? Assim, é legal ter servido de referência e tal, mas principalmente saber que o cara contribuiu com um pouquinho, porque quando eu for embora, quando eu morrer, e todo mundo morre, tá ligado? Tem aquela história, e espero que isso dê continuidade, pelo menos que se valorize até ali, até o ponto que foi feito aquilo ali, né? Sim. E eu acho muito massa, como eu estou dizendo, hoje em dia tem essas várias vertentes que foram contempladas a partir das leis de incentivos à cultura, como Aldir Blanc, Paulo Gustavo, e ver essa galera praticamente eclodir e surgir ali dentro do evento, né? Ali, né? Ô Beto, nos primeiros Caparibes ali, daqui de Santa Cruz, a gente tinha a Cassinose, né? Que hoje é a Alverglória, né? Uhum. E teve ali a Projeto Luiz Sérgio. A Projeto tocou, estreou no Caparibe, ela estreou no Halloween foi? Pronto. A sede por eventos, a carência era tão grande que entre agosto de 98 até dezembro nós produzimos 3 eventos. A gente fez o Caparibe Rock, em outubro a gente fez o Halloween, que aí foi quando a Projeto estreou. E teve o Natal, né? Teve o dezembro, foi chamado de Zoeira Natalina. Zoeira Natalina. E no Caparibe Rock, a gente arrecadou alimentos. A gente arrecadou, na época, acho cerca de 300 quilos de alimentos. Entendeu? Foi tudo doado para... Aqui, na época, né, que era por trás do antigo Cabana Clube. Tem um lado dos idosos ali, né? O lado dos idosos ali. Na época, a gente arrecadou 300 quilos de alimentos. Nós doamos esses alimentos. Aí no Zoeira Natalina não teve arrecadação de alimento, mas no Zoeira não, no Halloween, mas no Zoeira já foi, a gente arrecadou alimento novamente. Então, assim, tem esse lado social também. É muito massa. E mesmo que não se tenha reconhecido, não tenha sido reconhecido e tal, mas é massa hoje em dia eu estar aqui no podcast estar falando isso, porque daqui para ali, agora registrou, né? Registrou, tá? Aí a Projeto surge ali e em 2000 é a banda responsável por gravar o primeiro disco de rock aqui da cidade. E né? a Projeto estreia em 99, no Caparibe de 99, naquele que foi, a gente fez, eu provoquei... Estação do Som? Não, foi no Ipiranga. Ipiranga? Eu provoquei a data mesmo, assim, para coincidir com os 10 anos de morte de Raul Seixas. Então a gente fez nos 10 anos de morte de Raul Seixas, aí nós trouxemos 6 bandas, aí a gente trouxe o Via Sat,
que era uma banda que estava ainda, mesmo, apesar que Chico morreu em 97, mas Via Sat ainda era um dos representantes do movimento Mangue. Via Sat, Opus 666, que era de Ailton, que era da Última Tribo, que tocou Última Tribo, foi uma banda que tocou no Caparibe em 98, e Ailton era do movimento estudantil. Então veio o Opus 66, que foi um tributo totalmente a Raul, que Opus 666 seria o nome do disco de Raul. Acho que ele tinha o propósito dele de um dia colocar um título de um disco com esse nome, né? Aí teve a Cassinose, aí teve a Estreia da Projétil, e teve Sorriso Banguela e a Calibre, né? A Calibre. A Calibre original. A Calibre ainda com Nau. A Calibre original, Sim. com o Betão da Projétil, foi fazer Sim. bateria lá com o Alberto Grilo. Alberto Grilo e Nau. Aí todas as bandas tocaram um cover de Raul. Acho que só quem não tocou foi a Cassinose. Acho que o menino não tem ensaiado e tal, não sei o quê. Mas aí todas as bandas tocaram. Aí assim... Qual foi a que a Projétil tocou? A 99 foi a estreia da Projétil no Caparibe Rock, né? Estreou como banda em 98, no Halloween. Sim. E no primeiro Caparibe que a Projétil toca é o de 99. Porque até então, acho que até 2001, 3, 4, 5, não lembro bem, a gente fazia o Caparibe até o primeiro semestre, no máximo até agosto. Porque a gente dependia muito do calendário de feiras, né? E tal, aquela história toda e tal, não sei o quê. Aí, pô, quando foi a partir de, acho que 2007 pra cá, eu comecei a fazer no segundo semestre, né? Sim. Mais para perto do ano, quando já dava uma amenizada nas feiras e tal. E graças a Deus que a gente tem as feiras aí, que é o pulmão, é a referência de tudo em Santa Cruz, né? E é muito massa, faz parte desse ambiente da cidade, né? Tudo gira em torno da feira, apesar que hoje em dia está bem diversificada tudo, né, velho? O segmento hoje em dia é muito diversificado, a economia de Santa Cruz, graças a Deus teve esse crescimento, essa punjância toda, né? O que fortaleceu o estudo, formação de profissionais, entendeu? Tudo, arte, tudo, enfim. Foi muito legal mesmo, entendeu? Aí, acho que... E, assim, em 98, 99, na época, Hamilton Pitombi era o diretor de cultura e Pio Queiroz era um dos auxiliares dele, né? Pio já fazia teatro e tal, não sei o quê. Ia ter a Festa da Coberta, em 99, lá na Rua Siqueira, que era a festa de 1º de maio, chamava-se a Festa da Coberta. Aí, Pio também estava arrumando lá, eu cheguei para conversar com o Pio. Aí Pio disse, aí meu pai disse, é Beto. Só que eu já conheci Pio também de nome, assim, né? Tal. Sim. Aí disse, esse é Beto. Beto foi o Caparibe Rock, tal. Foi massa, viu? O Rano agora de Surubim e tal, não sei o quê. Aí Pio também disse, tá precisando de ajuda alguma coisa? Eu disse, tô precisando de ajuda pro som. Pronto, então o primeiro som, que eu vou chamar do rapaz que reclamou que tem estourado as caixas dele. O primeiro som que foi pro Caparibe, assim, com patrocínio público mesmo, que foi em 99, foi da prefeitura. Foi através Mas já foi através de Pio, né? Era Pio também, mas Pio foi quem deu incentivo, porque a gente era totalmente desconhecido. Eu vou contar um episódio massa. A gente tocou nessa festa da Coberta de Maio, Pio também disse, por que você não vem tocar aqui? A gente tocou. Ali no início da Rua Siqueira, né? Como vai subindo ali para ir para a Câmara, né? Então a gente fechou, botou um trio elétrico ali, não sei se foi o trombetão do Zé Augusto, eu sei que era um caminhãozão lá. Aí a gente tocou aquela banda, meu Deus do céu, que Geraldinho Lins tocava, Quenga de Coco. Era uma banda de forró, né? Uns forrózinhos e tal. Mas o máximo. E tem no YouTube isso aí, viu? Tem no YouTube. A Projeto Licécio tocando na 1 de setembro. E a gente tá tocando uma música, tem uma parte do show gravado, tá tocando uma música, e tem o final do Hilton, né? Hilton era da THC, e Hilton era um artista. Assim, cara, Hilton era um artista completo, né? Um letrista fantástico, era o cara de uma poesia maravilhosa. E ele identificava todos esses problemas sociais, entendeu? Sim. Apesar da baixa instrução dele. Mas junto com ele, Marcão e Maciel, THC era uma banda muito foda, véio, muito boa, né? Uma das melhores bandas de hip hop. Só que, infelizmente, Hilton teve os problemas dele, né? Com álcool e aditivos e tudo mais, e enfim. Mas é interessante, a THC não existia, não. A gente tá tocando lá, velho. Ele subiu no palco, ele pulou lá de cima do trio, cara. Do trio. E a galera não pegou, não. Ele deu mostra, a galera não pegou, não. Aí tá no vídeo no YouTube. Ele cai, velho. A gente tá tocando aí, meio que para, mas fica olhando, de repente ele dá um pulo e se levanta. Eu não sei como ele escapou daquela queda, não. Aí foi justamente nessa festa da Coberta de 99. É massa que no vídeo, o vídeo dá uma volta. Ele pula e o vídeo mostra ele pulando de novo e ele caindo lá embaixo sem ninguém. Então, cara... E aí? Lembra qual foi a música que a Projeto tocou nessa homenagem a Raul? Loteria da Babilônia. Loteria de Babilônia, né?
Nossa, Vai. muito, muito, E muito diga ao bom. mundo que você está certo. É isso aí, né? Você aprendeu tudo enquanto estava, né? É isso aí. É muito bom, Beto. Ô, Beto, vamos voltar agora lá na infância. Que a gente fala muito de rock, a gente conhece o Beto. Não é bem o Beto roqueiro, né? Porque quando a gente começa a conversar com você, a gente conversa de reggae, a gente conversa Sim, de sim. hip hop, a gente dessa música alternativa e não só disso, né? Eu lembro que quando a gente tava na premiação lá em Recife, com a Beto Morfina, eu mandei uma foto pra você com a Adilson Ramos. Com a Adilson Ramos? De Olga? É, né? É. Com a Adilson Ramos e você respondeu, né? Nossa, eu via demais isso em casa com minha mãe e tal. Pô, porque mãe escutava muito, mãe, pai, entendeu? E aí eu queria saber, lá na infância, o que é que rolava mesmo, assim, em casa, no rádio, o que é que começou a chamar a sua atenção ali ainda criança, pequenininho, pra chamar a atenção pra música, assim. Pô, eu vou fazer 54 anos, eu sou de 1972. Então, em 1979, né, por ali, 6, 7, 8 anos, a gente tinha uma TVzinha Telefunk, preto e branco, de válvula, aquela que o cara desligava, ela fechava um pontinho assim, branquinho. O cara que é menino ficava esperando ela se desligar, até assumir a bolinha. Era. Eu vi aqueles papéis, antes de começar qualquer programa de TV, aparecia um ofício na televisão. Esse programa é liberado conforme, porque era o documento da censura, né, de liberação, dizendo que aquele programa é um absurdo, né? Aparecia um ofício na tela para dizer que aquele programa era liberado de ser exibido. Então, eu peguei Silvio Santos, acho que acho que era na Globo, né? 79, devia ser o Silvio Santos estar na Globo, porque tinha o Domingo no Parque, que era quando passava Pica-Pau, esse desenho todo. Pica-Pau é antigo, velho, puta merda. Quando o cara diz, tu é antigo, tu acha esse Pica-Pau, tu não assiste também, mas... Enfim, essas coisas temporais, esses desenhos atemporais, né? Como é Chaves, né? Chaves é maravilhoso, né? Sim. Aí, assim... Tinha um programa que passava na Globo no sábado de tarde, que eu acho que era Sábado Som. Quem apresentava era Nelson Mota. Que aí depois depois do advento da internet, depois do cara tá adolescente e tá lendo a revista Bis, né? A partir de 80 e tanto, 88, por aí o cara tá lendo a revista Bis, aí sempre citava, né? Os programas que existiam nos anos 70, por ali, né? Sim. Aí, pronto. E vê que interessante. Em casa, mãe escutava muito brega mesmo, era Maurício Reis. Eu fiquei indignado quando eu vim embora pra cá, a mãe pegou Deus vinil dela. A mãe tinha o primeiro disco de Maurício Reis, pô, ele encostado no estátua aqui, aquele cravão branco. Aqui, sim. Que era o poeta do cravo branco, né? Eu vi um dia desse, quem produziu esse disco de Maurício Reis foi Hildon, né? Hildon na Rua, na Chuva, na Fazenda. O do Soul, né? O cantor do Soul, né? Que até recentemente lançou o TLP agora. Sim. Tá vivo ainda, né? Quem não tá vivo daquela tríade que é Hildon, Cassiano e Tim Maia é justamente... Hildon é o único que tá vivo. Cassiano foi o mais recente. Faleceu agora recente, né? E Tim Maia, lá né? atrás. Uma pena, né? Enfim, aí... Mãe escutava muito brega mesmo, e forró. Mãe gostava de Abdias, que era que sanfoneiro que é instrumento, era só sanfona. Abdias é instrumental, né? Que sanfoneiro tinha muito isso aí, né? Como é que se diz? Zé Calixto. Mãe gostava muito desse forró. E Jacques do Pandeiro, e Luiz Gonzaga, entendeu? Mãe escutava essas coisas. Era bregão, isso aí, né? E pai gostava de seresta, era Silvinho, Nelson Gonçalves, tem muito seresta. Aí, Blackout, Ataúfo Alves, Adilson Ramos. Pai gostava muito dessas coisas de seresta, principalmente dessas coisas de boemia, né? Porque pai é de 1939, né? Nos anos 50, pai era... Na época de Nelson Gonçalves, pai era um garotão, 20 e poucos anos, né? Então, tinha contemporâneo a ele, né? Aí, então eu cresci dentro desse universo. Aí eu estou falando justamente dessa época dos anos 70, por aí, antes de chegar na década de 80. Tocava muito no rádio, música internacional. Eram poucas AM, poucas FMs, né? E era em Recife. Às vezes pegava. No rádio, no rádio que a gente tinha, que hoje em dia são relíquias, né? Uns rádios assim, tipo ABC, A Voz do Brasil, que era um rádio amarelo, aquele de sintonia. E qualquer outro rádio mesmo, você via que vinha faixa. Vinha MW, que era AM, aí vinha SW, não sei o que, aí tinha FM, e tinha umas faixas que eu adorava de noite. Pegar o motor rádio e botar nas faixas SW por ali, e pegava rádio de outros países, entendeu? Você ouvia de tudo, desde rádio com sotaque português,
às vezes quando você estava dizendo que era rádio da Espanha, você entendia que era de Portugal e tal, né? Rádio, um sotaque diferente, inglês, tudo pegava, né? Pegava mais de noite, né? Naquela faixa que você botava para SW, assim. E FM eu conseguia pegar de Recife. Quando botava na FM, escutava alguma coisa de noite, né? Mas na AM tocava muita coisa boa. Então, assim, nos anos 70 tocava muita coisa boa. O que era popularzão de tocar em rádio? Brega era de cabaré mesmo, né? Sim. Entendeu? Brega de cabaré. Minha mãe gostava disso de brega, mas a galera considerava como a da José, da cabaré. Sim. Pronto. Essa coisa de cabaré não tocava em rádio mesmo, não. Assim, na rádio, na programação, normalmente. Aí tocava Lília, tocava Peninha, que é uma das músicas que eu mais me marcaram assim, é Sonho. Mas não tem revolta, não. É uma melodia assim que ficou na minha cabeça, como também uma de Lilian. Isso é 70 ainda? É 70 e pouco por aí, né? Aham. Como também é de Lilian Knapp, né? Que foi casada com Renato Barro, de Renato Santos do Sim. Cap, né? Que era da dupla Leno e Lilian. Lilian regravou uma música que quando ela saiu, desfez a dupla com Leno. Leno gravou aquele disco Canções Vida e Obra de John McCartney, John né? McCartney. E Lilian lançou o primeiro disco dela, que tem uma música, parece que era Sou Rebelde. Sou rebelde porque o mundo fez assim. Sim, né? sim. Eu queria ser como uma criança. Isso aí ficou na cabeça, bicho. É uma coisa que fixou na minha cabeça, uma melodia que eu nunca mais me esqueço. E era muito doce, muito suave a voz dela, do mesmo jeito que era Sonho de Peninha, entendeu? Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nos anos 70 na rádio, a programação era muito massa, bicho. Eu tocava isso que eu tô dizendo, que o pai que estava em casa, de Seresta, pá, Nelson Gonçalves, pá, não sei o quê. Eu cresci escutando aquilo ali. Aí tocava Banda de Pau e Corda, Quinteto Violado, aí tocava o Geraldo Azevedo, lá o seu Valência. Tudo em AM, entendeu? Tudo em AM. Porque em Limoeiro tinha a rádio difusora de Limoeiro, né? Que era a rádio difusora. Só existiam 4 difusoras em Pernambuco. Era a difusora Rádio Jornal, né? Que era a sede da difusora, a de Caruaru, a de Limoeiro e a de. Não, Garanhuns e Pesqueira. Eram 4 no interior, Sim. Garanhuns e Pesqueira. E o massa que. Quando a rádio difusora fechou as atividades, né? Ela preservou, ela doou os prédios, os equipamentos, vamos dizer, às cidades. A rádio de Limoeiro é tombada, porque dentro tem um teatro, a rádio e teatro difusora Limoeiro, que é uma fachada bem massa, que tem um índio Guarani de perfil. Você pode olhar que no shopping difusora de Caruaru tem. Aquele ainda ali, em alto relevo, aquilo era a marca registrada. Então, na rádio difusora, bicho, tocava muita coisa, pô, muita coisa de Recife. E fora da rádio de Recife que pegava aqui, né? Aí pegava a Rádio Jornal, a Rádio Clube. E só tocava coisa boa. De noite, bicho, de noite, pai ligava na Rádio Clube. Bicho, era tanta coisa de sereste legal, bicho. Pai gostava muito de samba de raiz, de Moreira da Silva. Sim. Que é Moreira, não Bezerra, né? Que era aquele samba de breca, aquelas coisas ali. Era Demônio da Garoa, tal. A Dona Irã Barbosa. Ai, pai adorava um cara chamado. Era um cara chamado Blackout. Era um negão mesmo, tá ligado? Por isso que o nome dele era Blackout. Mas o cara cantava demais, velho. Cantava demais. E assim. Então eu cresci dentro desse universo. Porque eu comento muito hoje em dia. Se eu duvido o jovem de hoje em dia, ele ter a lembrança do que eu tinha na minha infância. Você não vai. O jovem de hoje em dia ele não consegue mais guardar na memória tanta canção marcante, porque é um avalanche de música uma atrás da outra, um sucesso, entre aspas, assim, atrás do outro, uma produção musical. Descartável, né? Isso, Também, pronto. né? Então porque tem aquela história que é assim, você não. O mais bonito da música é a palavra dos velhos, né? O mais bonito da música não é a música, é a letra. Roberto, e o rock? Chega quando? Anos 80? Aí já é você que vai buscar, né? Já não era em casa mesmo, né? Com seus pais, né? Por influência dos pais. Aí pronto, aí vê só. E por que eu citei o Sábado do Som? Porque eu ficava assistindo o Sábado do Som, entendeu? Sim. Eu ficava assistindo. Aí depois de velho, já recentemente, eu vou complementar com uma frase que minha mãe me disse. Porque assim, até 79 eu morei em Limoeiro, foi em Limoeiro, e vim para cá morar em Santa Cruz. Porque eu já tive parentes que residiam aqui em Santa Cruz desde a década de 60. Eu tinha uma tia que era, o marido dela era de Frei Miguelinho, ela morou na Rua Siqueira, ela fabricava queijo que ela trazia, porque Frei Miguelinho, aquela região, sempre foi muito tradicional em fazer queijo de manteiga, entendeu? Sim. Tem essa tradição. E essa minha tia, ela veio fixar a residência aqui, acho que final da década de 60, por aí, entendeu? E a gente foi pegando o amor pela cidade, né? Assim, né? Vamos lá visitar. Tanto que meu pai trabalhou na Brahma até 1979. Quando ele saiu, eu disse, vamos morar em Santa Cruz. Ora, eu já tinha esse contato. Então eu vim morar aqui em 79. O meu pai teve a primeira pipoqueira, eu creio que tenha sido a primeira pipoqueira ali na Rua da Assembleia.
onde hoje, em frente à Kodak, o filme ali de Josemir, pronto, ali era uma casa ali, era pipoqueira, era de frente, a gente morava no outro lado, a gente morava mais ou menos perto da esquina onde é a de Josemir, a Kodak Foto, né? Então eu morava ali de frente e a pipoqueira era lá, né? Junto com meu pai vieram mais duas pessoas trabalhando, dois amigos que trabalhavam na Brahma. Arrumou outro emprego e um foi trabalhar na pipoqueira com meu pai. E a gente jogava bola, eu pirrainha, né? Eu tinha 7 anos, a gente jogava bola em cima da Celpe. A Celpe, ali onde era a Celpe, era um cemitério ali. Entendeu? Ali era um cemitério. E a gente jogava bola ali. Era comum, velho. De vez em quando aparecia um crânio, um ossinho pra fora, um fêmur e tal. E também, para quem gosta de tanajura, era o ponto de como é que se de recolhimento da tanajura, porque agora era coragem da galera comer aquelas tanajuras dali do cemitério, mas não tinha não. Não era menino com bolsa pegando tanajura, enfim. E a igreja de São Cristóvão era totalmente fechada, ela não era acabada. Tinha as paredes levantadas, não tinha torre, as paredes eram fechadas com tijolo. Como você começa uma construção, você não consegue, não terminou aí? Sim. Fecha de tijolo. Então pronto, aí eu me lembro uma vez a gente foi visitar o Açude do Bandeira, seco, velho, seco, uma seca. Cara, sem energia, faltava energia. Ali a Rua da Assembleia era toda na terra. E aí, quando faltava energia, a gente fazia uns candeeiros de menino, que era, pegava umas latas de leite ninho, botava uma vela dentro, pregava num pau e saía pela cidade, porque parece uma lanterna, e saía brincando. Menino é danado, né? Então a gente se divertia muito de noite. E como é que se diz? Eu estudava no 31 de março, né? Que hoje é Patuzinho, né? Ainda tinha essa data, esse nome infame. Enfim, aí ficamos até 80. Só deu pra gente ficar um ano aqui. Por quê? Porque minha mãe tinha problema de pressão alta e que era muito quente. Então minha mãe não tinha atendimento médico. Então, constantemente, hospital, ou era Caruaru, ou era para Limoeiro. Ou era para Caruaru, ou era para Limoeiro. Acho que nas férias de 79 para 80 eu estava em Limoeiro. Teve um dia lá que eu estava na casa da minha tia, quando pensei que não, mãe estava lá. Eu disse, oxe, mãe, não, adoeceu, eu vim para cá. Entendeu como era a situação precária naquela época. Então aconteceu de eu voltar para cá, da gente voltar para Limoeiro, né? Aí voltamos para Limoeiro, aí meu pai comprou uma merceariazinha, uma venda e tal, não sei o quê. Foi começando. Eu fui morar numa rua lá em Limoeiro, que é onde entra, né? De frente onde eu morava, tinha um cara que ele gostava muito de música. E ele tinha aquele álbum duplo dos Beatles, né? 6266, né? Todo domingo de manhã ele escutava um disco de Alceu, o disco dos Beatles, a coletânea, aí depois entrava nos brega, pronto. E eu ficava lá, né, pra calçada dele, ficava escutando. Tanto que ele me deu esse disco dos Beatles depois, entendeu? Lá na coleção hoje ainda? Não tem ele não, porque ele estava muito rasgado. Tava muito rasgado mesmo a capa. Depois que eu consegui comprar outra edição mais conservada, que aí eu comprei o 6266 e o 6670, que é aquele azul em vinil, os dois em vinil, eu dei a um amigo, que é meu amigo Acácio, que mora lá em São Domingos. Eu dei para ele, entendeu? Na questão do cara passar mesmo. Hoje em dia eu não daria mais, não. Eu tinha guardado lembranças, porque foi meu primeiro disco, né? Mas o primeiro que eu comprei eu tenho, que é o de Paulo Ricardo, que é aquele RPM ao vivo, né? Aquele de 86, o Rádio Pirata? O Rádio Pirata ao 86, vivo, né? Porque aí, foi o primeiro que você comprou? Foi o Rádio Pirata? Foi, porque aí foi quando eu comecei a comprar. Porque aí foi dentro de uma coincidência. Porque além desse rapaz que morava lá de frente, dele gostar de música, tinha como é que se diz? Ele era sargento da Polícia Militar, Sargento Romildo. Ele era bem gente boa, ele ia muito na venda conversar com meu pai. Aí tinha a esposa dele, ele tinha 2 filhas e uma namorava com um cara que era dono da loja de Limoeiro, chamado Primossom. Entendeu? Sim. Era uma das principais lojas que tinha em Limoeiro. Limoeiro tinha uma modinha, mas não durou muito, que era aquela modinha, era do grupo Aquidice, das antigas de Recife, que é de João... Então, eu sei o nome dele, que é João da Condil, que João Luiz da Condil, que era, hoje em dia é a Polidisc, que é aquele Recife, entendeu? Eu conhecia a fábrica da Polidisc, a loja de distribuidora de LP, que eu ia pegar lá para o cara da loja de Limoeiro, enfim, mas assim, aí mãe, era Zuzu o nome dele, hoje ele passou, abriu os parênteses, ele trabalhou na Polícia Civil, depois virou advogado, e um dia desse eu encontrei ele em Limoeiro. Ele disse, tu ainda gosta de música? Eu disse, ainda tem aquele primeiro disco do RPM que eu comprei. Porque aí foi o seguinte, mãe pegava toda semana, Dona Irene, chegou o disco de Evaldo Freire, chegou o disco de Maurício Rei, traga. Aí seu João, chegou o disco de Nelson Gonçalves, traga.
Roberto, tu quer algum disco? Só quero um de rock. Né? É. Porque aí, veja só, eu voltando para Limoeiro, eu já comecei a ter, nos anos 80, por ali, 80 e tanto, já começou a escutar as FM de Recife, já tocando aquelas primeiras bandas do rock nacional, Sim. né? Paralamas, isso aí, vamos falando de 84, 85, por aí, eu tinha 13 anos, né? Sou de 72. Então já começou, né? Aí, aquele de RPM 86, né? 86. Tava com 14. Aí eu disse, eu quero um de rock, Zuzu. Ele disse, ó, chegou desse novo da RPM. Eu disse, eu já escutei na rádio. Aí ele trouxe. Tanto que quando ele trouxe o ao vivo. Aí eu escutei a música. Eu disse, mas essa não é a música que toca na rádio, não. Eu disse, não, é o ao vivo. Tu quer os outros, eu consigo. Aí então eu comprei o primeiro dele, o que tem loura gelada, o amarelo, né? Revoluções, Pronto, pronto. Aí depois ele trouxe pra mim. Aí pronto, aí quando ele chegava, aí eu escutava na rádio, estava Legião Urbana, estava aquilo ali. Outra coisa que eu me arrependi, que eu tive a Beatnik Rock Shop, que foi nos anos 90, né? Antes surgiu o Caparibe, que era uma lojinha de rock e tal, não sei o quê. Aí eu cometei a terrível besteira de comprar algumas coisas em CD. Era mais leve de carregar, de estocar e vendia alguns vinis. Né? Passou os vinis. Aí dentro dos vinis eu vendi a coleção quase toda. Eu só fiquei com o Que País é Esse, do Legião Urbana. Passei o 1, passei o 2, passei o Música para Acampamento. Eu tinha até os 5. Né? Aí os outros que saíram dali para frente, outros estação aquela ali não consegui vender. Aí vendi o Nirvana, Nevermind, enfim, vendi umas coisas que eu me disse isso que eu me arrependo hoje. Mas enfim. Mas aí foi quando eu comecei, só Zuzu. Mas isso aconteceu com muita gente, né? Quando chega o CD, né? De se desfazer do vinil. E outra coisa que aconteceu, CD, cara, né? o vinil ele continuou caro naquela época. Sim. Saiu o CD e a fita cassete e o vinil. O mais barato dos três era o CD, até mesmo pelo incentivo a se consumir aquele produto novo, né? Entendeu? Sim. Então muita coisa foi ficando caro, o cassete ficou muito caro, o vinil ficou um preço absurdo. Às vezes um preço de um vinil, você comprava o vinil, dava para comprar 2 até 3 CD, 3 discos do mesmo artista em CD. Entendeu? Mas aí eu tive essa sorte. Aí escutava na rádio, olha, tá banda. Aí comecei a escutar a Rádio Cidade, Transamérica, tem uns programas legais que tocava rock clássico. Eu só fazia anotar o nome da banda, anotava, aí ele trazia. Aí pronto. Aí fiquei nessa, ia comprando. Aí na época tinha uns amigos de escola. Aí na época eu estava muito mais rock nacional. Estava Elton John, já tinha uns discos de Elton John, já tinha uns discos de John Lennon. Aí consegui outro dos Beatles. Aí na turma lá tinha um cara lá chamado Vital. Hoje em dia ele mora em Olinda, mas foi o primeiro cara que disse, tu nunca escutaste Led Zeppelin, não? Eu disse, não, vou gravar uma fita pra tu. Puta merda. Eu disse, que banda foda, velho. Muito massa, nem Stairway to Heaven e tal. Foi o 4, foi uma coletânea? Não, foi uma coletânea. Ele fez que ele tinha quase todos. Eu acho que só faltava o Presença, que era o do Zudo, era de 76, né? E o Coda, que era o último póstumo de 80, né? Mas aí ele foi o cassete, eu pirei. Aí comigo estudava um cara que... o cunhado dele era filho de um maestro lá em Limoeiro, que era professor Laurivan. Aí ele tinha Queen. Aí naquela época era assim, aí disse, ô Júnior, pede o Queen emprestado da Laurivan, pô, que era esse Júnior, era meu amigo, né? Aí, pô, Laurivan tinha tudo, pô, Laurivan tinha, o pai dele tinha grande e tal, não sei o que, né? Laurivan tinha um monte de correr vinil. Aí muitas vezes eu chegava lá na casa de Júnior, ele estava escutando, eu pegava lá. Aí depois eu comecei a ter a liberdade, só Laurivan, tu me presta tal disco. Aí depois disse, ó, Beto, eu tenho esse aqui, tu quer? Poxa, eu pegava, às vezes eu estava na casa de minha tia, tinha telefone, né? Eu ligava para Júnior, Laurivan trouxe, pô, vem buscar. Aí eu pegava a bicicleta, barra circular da Monark, aí pá, chegava lá na casa de Júnior, que era no outro lado do Caparibe, atravessava o outro bairro lá e tal, chegava lá e botava dentro de uma bolsa, amarrava, botava no bagageiro e ia embora para casa, velho. Passava nas lojas, Zuzu, tá aí 3 fitas cassete vídeo para mim, aí Zuzu trazia, eu gravava a mãe tinha um som massa, não era aquele som modulado, né, que são som gradiente, aquelas que são mais caras, até hoje em dia é caro, mas mantinha uns 3 em 1 da Nacional. Nacional é a marca que precede a Panasonic. Quem mãe comprou era um 3 em 1 da Nacional, massa, o LP, o toca-disco, o rádio aqui e tal, não sei o que, onde estava rádio, e o deck era lá dentro. Entendeu? O deck era lá dentro, o garrafa lá dentro. Aí depois, quando a mãe vendeu, ele comprou uma Panasonic, era amplificada, era preta e tal. Aí eu disse, cadê a Nacional? Por que não comprou? Aí a mãe disse, o homem disse que é essa marca agora. Aí eu observei que o caractere era o mesmo. A Panasonic, ela mantém o mesmo caractere da Nacional. E o deck veio pro lado de fora, do 3 em 1 Nacional. Ali foi
Grava muita fita, pô. Eu ficava madrugada, pô, gravando. Ô, Beto, agora que nessa época aí também o que ajudava muito assim a conhecer bandas, acho que você pegou muito isso, era trilha sonora de novela também, Sim, né? pô. A de 87, que é da novela chamada Top Model, que é com Malu Top Mader. Model, sim. Aí, pô, tem Oingo Boingo, que eu também só comprava internacional, né? Ah, Aí tem Oingo Boingo, tem Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, completa e tal. Ó, tem uma novela de 85, que é um remake, que é Selva de Pedra. A de 85 já é um remake da década de 70, que é com Tony Sim. Ramos. Uma das melhores trilhas, bicho, que tem, porque tem Between Days do The Cure, tem Yes com Timur, tem eu gosto da capa da trilha sonora. A Madalena, novela eu não acompanhei, o não. Sandro e tal, não sei o que. A capa é bem massa, né? Que é meio que um rosto, né? Isso, Assim, isso mesmo. acho massa. Então, assim, aí eu tive essa sorte de ter Zuzu, morando lá, namorando com Sueli lá na rua, e pronto. Quando chegava, aí comprava. E comprava. E outra coisa que eu comprava muito era a revista Placar. Ele trazia. Eu comprava Sim. Placar semanalmente, porque, como eu disse a você, eu tenho uma paixão por futebol de botão. Ah, Eu comprava Placar, lia, depois que lia, quando via umas fotos dos times, recortava, botava o roxinho no botão e tal, não sei o quê. Quem foi que tava dizendo isso? Foi Carlinho dizendo Carlinho, que. do Botafogo. De Tampa. Eu comecei jogando Tampa, porra, em Limoeiro. Quando eu cheguei, que eu voltei para Limoeiro, a gente fazia na calçada com giz, aí fazia. Aí tinha um cara da Wilson, que era um conhecido meu, que ele era pedreiro, era um cara bem criativo. Ele pegou, aí veio a onda. Na época não existia expansão telefônica, não, viu? Sim. Uma linha telefônica em Limoeiro era um trabalho. Aí quando a Telp foi, que era Telecomunicações de Pernambuco e tal, né? Quando a Telp foi, começou a botar aquelas caixas de distribuição nas ruas, aí sobrava uns pedaços de fio desse tamanho com arame dentro. Aí um dia chegou o Wilson, velho, lá, com duas travezinhas bem feitas no arame, botou uma redezinha, um filhote, só aí pra você jogar. Aí ficou jogando na calçada, porque não tinha barra não. Aí fica a tampinha com o rosto dentro, aí depois disse, vocês não conhecem tempo de botão, não? Eu disse, não, o que é isso? Vou comprar. Aí eu cheguei numa loja, tem uma loja de brinquedo lá, disse, eu quero um time de botão. Aí a menina foi, chegou. Hoje em dia é uma coisa super caro quando você encontra a original, que era uma fábrica de brinquedo chamada Canindé. Aí vinha numa caixinha Na amarela. caixinha. Aí tinha todo time, tinha Central do Caruaru, pô, tinha todo time. massa. Tinha, aí comprava tal, aquilo ali. E a partir dali eu comecei, time de botão, jogava em cima da mesa. Aí o Wilson dizia, você joga com comprimido, porque a bola de futebol de botão é assim, É um disquinho, um né? disquinho. Aí ele começou a ensinar jogar com vassoura de botão, que é uma planta que tem, que as mulheres arrancam para fazer vassoura de terreiro. Aí, qualquer rua você encontra. Aí dá umas bolinhas brancas, aquilo ali a gente fazia bolinha de futebol de botão. Aí comecei a jogar futebol de botão, pronto. Aí eu comprava a revista Placar para isso aí, era para destruir, era para ler e destruir. Aí até que aparece depois a revista Bis em 85, e outra coisa, eu era muito colecionador de gibi, eu colecionava gibi da Marvel, Disney, Maurício de Souza, da DC também, né? Colecionava, pronto. Mas aí quando eu comecei a ler a revista Bis e comecei a despertar mais, ainda ter mais interesse por música, aí eu comecei, né? Comprava Bis. E quando eu mudei para cá em 90, que aí eu voltei a morar aqui em 90 com 18 anos, depois que eu terminei minha formação técnica lá em Limoeiro, na parte contábil, aí eu tinha um monte de revistas. Aí quem me comprou todas essas revistas, aí Playboy, eu tinha as Playboy todas dos anos 80, aquelas músicas dos anos 80. Eu tinha o post de Luísa Brunet. Luísa Brunet foi a madrinha da seleção brasileira de 86. Aí tem aquele postão dela, Magda Kotroff, que aparecia no programa do Jô Soares, todo encerramento. Enfim, velho, vendi minha coleção de Playboy, vendi meu gibi todinho. Hoje em dia eu estava olhando, eu tinha um exemplar, que era pequeno ainda, era dos gibis pequenos, da Marvel, que era o Enterro da Fênix. Era no branco, a capinha e tal. Aí eu vendi tudinho, né? Tudinho. Aí hoje em dia eu estava olhando, só esse exemplar da Fênix, eu estava olhando quase R$1.000, velho. Só que na época que eu vendi, ele não tinha essa valorização que tinha hoje, que eu vendia na década de 90. Aí vendi tudinho para comprar. Fiz a assinatura da Bis. Eu troquei a paixão dos quadrinhos, né? Me desfiz dos quadrinhos para investir em música. Aí pronto, aí você sabe que eu coleciono, como você também é colecionador de LP, de CD, de cassete e tal. E quem me comprou tudinho foi Lucinho, que é Lucimário Bezerra, que é irmão de Luiz, que é na feira que vende Correio de Barro, vendo Correio do Paraguai, que a gente chama Luiz do Paraguai, que é Grande Luiz Bezerra também, ali na feira pública aqui. Luiz é um cara que gosta muito de rock também, né? Sim. Que é o galego, né? Aí quem me comprou foi Lucinho, que é o dono do Bar da Pedra, que é lá no Bandeira. Pronto, Lucinho foi quem comprou, porque Lucinho tinha a banca de revista do professor Marconi e tinha a banca de Lucinho que vendia coisa usada. Aí no meio disso aí, o irmão de Lucinho, que é Luiz, que gostava... Luiz trazia uns vinil para vender e botava lá. Aí quando eu disse, eu tenho um gibi para trocar, quanto é esse disco? É tanto. Aí tava o gibi e trocava por revista. Aí na época também de escola, que era uma coisa que eu fazia muito,
que era prestar atenção nas letras, só que o cara não entendia alguma coisa. Aí tinha o curso de inglês, muitas vezes eu levava a música para a professora de inglês escutar, para ela tentar me traduzir. Aí eu fui perto da casa onde eu morava lá, que eu passei um tempo morando com a minha tia, lá em Limoeiro, que era mais próximo da escola, e fiz aula de datilografia. Vê aí, né? Sim. Aí estou na aula de datilografia e um dos irmãos de professora Verônica era Adalberto. Aí ele estudava em outra escola, um dia eu estou lá e chegou com os discos de Iron Maiden, pô. Chegou com Power Slave. Ó, comprei hoje, velho. Comprei no Recife. Pô, que massa, bicho. Aí eu disse... Nunca tinha Não, visto Iron Maiden nem nada, não, porque Vital só me apresentou Led Zeppelin, depois Black Sabbath. Vital gostava... E desse metal mais assim... Vital não gostava não, porque ele não gostava da velocidade. Ele dizia que não gostava da velocidade dos vocais muito agudos, né? Não gostava de ele era mais de clássico mesmo. Tanto que depois que eu conheci Iron Maiden, disse, Vital, tu gosta de Iron Maiden? Gosto não, velho. Eu gosto de rock and roll dos anos 70, rock and roll clássico. Aí quem me apresentou o Iron Maiden foi justamente Adalberto, né? Adalberto chegou com o Power Slave e disse, pô, velho, que banda. Deixa eu dar uma fita, tu gravo, pô. Aí pronto. Aí eu fui na casa da Adalberto. A Adalberto tinha os primeiros com o Paul Diano, né? Que era o homônimo e o Killer, né? E tinha também o Made in Japan, né? Que era um EP que saiu com o Paul Diano. Aí depois ele tinha os com o Bruce Dixon, que é o Number of the Beast, que eu pirei. Mas eu gostei muito mesmo, foi do Power Slave, que era o que ele levou, né? Sim. Aí, professora Verônica era professora de inglês, né? Eu digo, professora, traduz essas letras aqui. Era massa. Aí onde você sente a riqueza independente do estilo e tal, do vocal melódico de Bruce Dixon e tal, mas a riqueza literária que é o Iron Maiden, né? Porque o Iron Maiden você vai pegar aquela Alexandre o Grande e tal, é um resumo do que é a história, né, em si, né, mas eles conseguem condensar aquela ali numa letra, e foi quando eu comecei a perceber assim, pô, Iron Maiden é massa, velho, uma letra bem interessante, né. Do meio eu acho massa The Wicker Man, né, que é do referência ao Homem de Palha, né? Então, o Homem de Palha o Peace of Mind também é muito bom, fala Peace of sobre Mind, loucura, tem The Trooper, tem Flight of Icarus. Sim, aí, Alex, aí pronto. Eu cheguei para morar aqui em 90, quando eu voltei, o Brasil tinha perdido para a Argentina no domingo, na quarta-feira eu vim morar aqui. Eu vim morar aqui dia 18 de junho de 1980, de 90, na quarta-feira. E o Brasil tinha perdido no domingo. Aí... Gol de Canija. O gol de Canija. Depois de Maradona ter dopado, né? Como é que se diz? Do gol da quarta-feira. Não, perdi a linha de raciocínio. Sim, aí eu assisti o jogo num bar de um cara lá chamado Marco de Washington. E Marco era roqueirão dos anos 70. A Marcos, tu tá escutando o que, Beto? Só eu conheço lá de Zé, as coisas, rock nacional e tal. Tu já escutasse Rush? Eu disse, não. Aí... Me deu o primeiro disco do Rush de 75, que era com o John Hudson. Ele disse, essa banda é massa, só que o baterista é outro. Eu vim conhecer o Rush depois com o Fly By Night, né? Sim, que já era com o Neil Peart. Só que quando ele me deu, o Rush já tinha, era da 90 já tinha lançado, não sei, eu acho que, não lembro que disco tinha lançado. Acho que é o Power In, The Hold The Bond. O Preste 89, por ali, 80, acho que era na época dos Signos, por ali, né? Aí ele me deu o Entrance do Scorpio, que é o de 75, que ainda é com o Lee Roth, que é o primeiro guitarrista do Scorpio, que era o cabeça da banda, era aquele cara. E me deu, cara, deixa eu ver o outro, um Nazaré, Sepnomessem. Esse disso eu tenho tudinho, tudo guardado. Eu não tô lembrando da capa, não. É Sepnomessem, que o cara tá com um facão assim, tá ligado? Não é o Ten Head of the Dog, não, é outro. E aí, tipo... Marco também foi um cara que me mostrou muita coisa também, porque Marco já era um cara adulto, mais velho que Vital, mais velho que Adalberto. Então eu tive essa sorte de estar em Limoeiro, pronto, até ali. Aí quando eu venho pra cá, em 90, a partir de 91 eu conheço as lojas de Caruaru, né, velho? E eu começo a trabalhar, que é o principal. Você começa a trabalhar, eu pegava o meu dinheirinho, aí de mês em mês eu ia para Limoeiro, de Limoeiro eu ia para Recife comprar disco. Aí pronto, aí o cara vai formatando as coisas, comprando e tendo essa formação musical. Aí eu gostava muito de ler, que minha tia era professora de literatura, e onde a gente junta, vê a junção que tem a literatura com a música, todos os movimentos culturais, né, tudo a gente vai englobando, porque tudo parte da questão de instrução, né? O gosto pelo cinema, o gosto pelo teatro, tá tudo... E aí eu comprava muito aquela revista 7 também, que falava sobre cinema, sempre tem essa relação de muito cinema, e a revista Bis. A revista Bis foi uma bíblia para minha geração todinha, né? Aí, muitos anos depois, minha mãe veio estar lá em casa, eu estou estudando música, escutando rock,
Aí minha mãe chegou perto de mim e disse, meu filho, você só podia gostar dessas músicas, porque desde pequeno você ficava na televisão escutando umas músicas que eu não entendia. Era eu escutando Sábado do Som em 79. Entendeu? Então aí depois de muito tempo já e tal, ela identificou, disse, você já escutava essas músicas diferentes desde pequeno, né? Ô Beto, vamos lá. Você citou algumas bandas aí, de toda essa formação aí. Acho que é até difícil dizer uma. Mas vamos para o banda de estimação. Você acompanha, você entende o que seria a banda de estimação. Uhum. Qual é a banda de estimação de Beto Skin? Duas. Não consegue... Não consigo distinguir. Não consigo. Rush, que eu gosto muito do Rush, que o Rush é o Brasil do Costa e Silva. Amo e eu deixo. Os caras tiram essa onda. Falando nisso, eu achei muito legal, depois de Nil Peart ter falecido já há alguns anos, eles terem chamado a Nilka, que é uma baterista de formação jazzística, que é uma alemã, e dar essa representatividade, né, dentro da banda, né, velho? Os caras estão 10 anos sem tocar, então, para a volta da banda, aí chamaram uma mulher. Eu achei massa isso aí, muito legal. E assim, e eles vão se divertir, os remanescentes, que é o Geddy Lee, o vocalista, e o Alex Lifeson, que é o guitarra, né, o Geddy Lee, o baixista. E assim, eu achei muito legal, mas porque justamente a partir desse entendimento das letras, o que me chamou mais, que me criou muita atenção pelo Rush, era justamente as letras de Nil Peart, que eram letras que falavam de ciência, de tecnologia. Nil Peart cita a NASA em muitas cosmologia, muitas letras, tanto que ele foi reverenciado uma vez pela NASA e tal. Era um cara muito estudado, entendeu? Um cara com instrução muito forte, não só musical, mas literária, intelectual. Então, assim, foi se despertar. Aí muita gente não gosta da banda, justamente porque o vocal do Geddy Lee é muito agudo. Então, é coisa... Sim. Aí tem uma frase na Bison que eu li, diz, a voz de Geddy Lee dá para ser reconhecido por uma lontra bêbada a milhares de quilômetros. Entendeu? Porque é aquela voz muito esganiçada, mas é massa. Apesar que hoje em dia ele não tá mais cantando, porque ninguém consegue. O cara vai ficando velho, a voz vai ficando e não consegue mais atingir aqueles tons, aquelas tonalidades agudas. Mas eu achei muito interessante isso aí, deles terem convidado uma mulher e... como é que se diz? Duas coisas que eu me ressinto muito é de nunca ter visto o Rush com essa formação antes de Nil Peart morrer, e ele esteve bem pertinho de estiver em Salvador, só que eu não pude ver por questões pessoais, criança adoeceu no dia e tal. Eu tinha uma galera de Caruaru que foi, Nato, meu querido Nato, foi Nato Vila Nova, Nato montou a excursão e não pude ir. E depois a banda não veio mais, aí veio o Rush veio pro Rio, gravou o Rush em Rio, depois Nil Peart morreu, aquela história toda, e infelizmente eu não consegui ver. E a outra banda do coração é o Dinossauro Júnior, que é uma banda de indie rock americana, que fez parte da minha configuração musical já quando eu vou começar a ler a Bis, porque a Bis tinha uma seção chamada Zona Franca, falava só de bandas que não lançava no Brasil, era só coisa importada. Mas quando a gente ia no Recife, né? A gente disse, tu não tem o CD da Dinossauro Júnior, não. O LP não tem? Quanto é a fita? É tanto. A gente ia lá no Recife, eu encomendava as fitas, ia com um mês eu ia pegar, deixava pago com um mês, depois ia pegar. Porque não tinha essa facilidade, né? Então não estou falando nem tanto de tecnologia, eu estou falando que os discos não chegavam aqui mesmo. Então, para você pegar uma música do Dinossauro Júnior, do Sonic Youth, dessas bandas assim, você tinha que... A galera do Recife tinha mais acesso, comprava, né? O cara tá aí para os Estados Unidos, trazia, repassava para as lojas fazia cópia e a gente trabalhava nisso aí, né? Então, tem até o título de uma música que é Feel the Pain, que é o título de uma música do Dinossauro Júnior tatuada. E assim, consegui ver lá aqui no Coquetel Molotov. Eu, Beto Moura, Luciana, meu querido... foto com os caras? Não tirei não. Meu querido Bruno Kiss, Charles foi também. Eu vou contar uma coisa bem interessante. Uma banda bem legal também, que é da Escócia, que chama Teenage Fan Club. Eles vieram na primeira edição do Coquetel Molotov, e a gente foi com o Bruno e tal, não sei o quê, e o Bruno se atrasou, depois a gente descobriu que o Bruno tinha entrado lá, o Bruno estava no camarim. E a gente conheceu a galera da Escócia, né? Eu estava com a camisa do Sgt. Peppers, e o Bruno estava com a camisa do Bela e Sebastião. Aí os caras do escocês não gostam muito de inglês, não, né? Os caras ficaram olhando meio atravessado também, assim, porque eu estava com a camisa dos Beatles, pô. Eu percebi, entendeu? Que, pô, a Escócia sofreu na mão da Inglaterra, né? Mas os caras foram super receptivos depois e tal. E teve um cara que era o Cicerone dessa galera, que é Marcelo Gomão, que era do Supersônico, do Vamos, que já tocou aqui no Capibaribe em 2003, tocou em 2007 no ECA da Oeste, tocou em 2016 de novo no Capibaribe, o Vamos já tocou 3 vezes. E Marcelo Gomão era o Cicerone, era quem recebia essa galera de fora, né? Fazia o contato e ajudava a galera do Coquetel Molotov na comunicação.
E aí a gente foi, aí nessa época não tinha celular com tecnologia, não tinha essas coisas todas, não tiramos foto com os caras, né? Pegamos autógrafo, tudo, mas não tiramos foto. E aí quando o Dinossauro veio agora recentemente, foi antes da pandemia, tocar no Molotov, no fim do show, a gente foi lá pro pé do palco, aí eu amo a banda, mas eu não assisti do pé do palco, não, eu assisti lá de cima, eu assisti bem distante. Eu podia estar lá no pé do palco, vendo Jay Mace, Lou Barlow e Muff, bem pertinho ali, mas não quis estar não, velho. Eu assisti lá de cima mesmo, distante. As fotos não prestaram, as fotos que eu tirei. E eu só fui lá pro pé do palco quando terminou. Os caras foram pro camarim e tal. Aí eu fui, tava no pé do palco. Eu e Marcelo Gomão, que o Marcelo Gomão de novo foi Cicerone. Marcelo Gomão é um cara foda mesmo, é referência. Tá morando em São Paulo hoje em dia. E aí Gomão, eu tava conversando aqui. Aí Bruno que estava com a gente, que Bruno é tieto, né? Bruno é o cara mais tieto que tem. E Muff, batera, tava com uma toalhinha lá, se enxugando lá, né, velho? Botava lá e no fim, foi embora, deixou a toalha. Aí Bruno, o cara tava no som na mesa. Ei, velho, pega aquela toalha pra mim. Aí o cara deu a toalhinha a Bruno. Aí Bruno depois bordou o nome Le Freak, que ele tava tocando no Le Freak com a gente. E Jay Mace deixou uma lata de Coca-Cola em cima do amp. Porque Jay Mace, ele não tocava com amp. Ele tocava com vários amps. Atrás de Jay Mace é uma parede assim, 2 vezes maior do que ele, só com amp marcha, velho. É um barulho, eu não sei mais, aquele cara não tá moco não, velho. É um barulho ensurdecedor. E aí, Bruno, pega essa lata de coca, que eu até brinquei com o Bruno, vai beijar na boca de Jay Mace por tabela. E até hoje Bruno tem essa lata. E no final, os caras conseguiram, Charles e Bruno, entrar, foram lá na van, tiraram foto com o Jay Mace, tiraram foto com o Muff, que é o batera. Só não conseguiram com o Luberlo, né, o baixista. Aí depois eu disse, Beto, vamos ali, porra, os caras estão ali, vamos tirar foto com os caras. E eu tava conversando com o Gomão, aí pouco tempo atrás, antes, os caras tinham chegado com o disco que era da Beton Sky, que era o disco mais recente da turnê, que é até dupla, os caras da produção, mano, disse, a galera da banda mandou te dar um disco. O Gomão tava lá, eu só apreciando o vinil, aí Bruno disse, bora, pô, tirar foto com o Jay Mace e tal. Eu disse, Bruno, eu não vou não. Bora, pô. Ô, Bruno, esse cara vai morrer também feito eu, pô. Eu gosto da banda, então, mas ele vai mortal feito eu também. Eu me arrependi de não ter tirado. Mas ele é chato. Ele é chato. Yeah. Toda foto de James, ele não sorri em foto nenhuma. Até a galera, os fãs do americano tirando com ele não sorri. Ele é um cara gente boa. Ele é meio fechado do jeito dele, sabe? Aí, mas Bruno conseguiu tirar uma foto com ele tá espantado assim do lado de Bruno. e Muff, que é o batera, que é um carequinho assim, gordinho feito eu. O Muff é um cara... Tanto que o Dinossauro Júnior passaram muito tempo brigado. Essa música que tem esse disco aqui, esse disco tem essa música, é no disco que não está com formação, está só Jay Mace de vocal. Sim. E outro batera, outro baixista, e eles estavam brigados. E quem fez essa conciliação toda foi Muff. Muff foi um cara conciliador, que fez a conciliação e remontou, os caras lançaram disso depois e tal, não pararam mais, né? Sim. Continuou fazendo show, já vieram pro Brasil de novo e tal, não sei o quê. Mas aí, eu fiquei arrependido, mas eu disse, não, velho, você vai tirar, às vezes você tira foto até com artista nacional, com artista conhecido. Você é mais um, porra, ali. Você é mais um, tá do lado. Não, eu tirei a foto, registrar a foto com fulano. Você foi mais um. Agora, se você tiver amizade com um artista, vai ser raríssimo de você chegar, então, se eu conheço fulano, vou tirar uma foto, que eu sei que ele vai lembrar de mim, eu vou lembrar dele. Não fiz questão não, cara, tirar foto. Depois eu fiquei pensando assim, não era para ter tirado. Às vezes eu digo, não era para ter tirado. Realmente ele é morrível, feito eu. Ele vai morrer e pronto. E como a gente fala muito, você é um colecionador feito eu, é difícil da gente elencar 2 bandas que a gente gosta. Porque se eu estiver escutando Beatles, eu vou amar Beatles. Se eu estiver escutando Mutantes, eu vou amar Mutantes. Se eu estiver escutando Tom Zé ou Novo Baiano, eu vou escutar isso aí. Se eu estiver amando Titãs, eu vou gostar de Titãs. Se eu estiver escutando Led Zeppelin, eu estou amando Led Zeppelin e tal. A gente que gosta, a gente tem esse conhecimento amplo de música, conhece muita coisa. É muito difícil a gente elencar. Eu sei que você consegue elencar Titãs e outras bandas sua e tal. Mas eu consigo elencar essas 2, não uma, essas 2. Mas no fim, velho, eu gosto de tudo. Não tem como você se focar só numa banda. Mas as estimações são essas. É Rush e Dinossauro Júnior. Pronto, vamos lá. Agora, você gosta de tudo. Reggae, a gente fala muito de reggae. Eu gosto muito de conversar sobre reggae com você, né? A gente fala muito de Bunny Wailer, de Bunny Spear, né? Aquela galera toda ali. Fazer um adendo aqui, que eu fui citado pro Mário Júnior aqui, que ele disse que eu ficava tirando com engenheiros, que eu não gosto. Eu gosto de engenheiro. Engenheiro foi parte da minha formação. Eu tenho a Revolta dos Danos comprado de época, o Urso que eu digo comprado de época. Mas assim,
Fica repetitivo. Eu gosto dos álbuns, são tapas. Eu fui pro show. A Mário Júnior pirou. A gente foi pro show aqui que teve no Palácio do Festival, que teve rock, Agreste Rock e tal. E eu fui um dos poucos shows que teve na turnê GLM, né? Sim, sim. Que Link Malta, aqui em Caruaru, no Forrozão. Pouco tempo depois fechou o Forrozão. Fui sozinho, não foi ninguém de Santa Cruz. Não foi ninguém, eu fui sozinho, na época eu morava só. Tudo que eu vou. Aí fui, porque eu fui. Aí lá me encontrei com o Nato, com a galera de Caruaru. Sim. Enfim, aí. Não tirou onda com o engenheiro. Eu gosto de engenheiro. Aí quem tirou onda com o engenheiro certa vez foi Geddy Lee, do Rush. Que perguntou: só aqui tem uma banda chamada Engenheiro do Havaí. E ele se inspira muito no Rush. O que é que você acha? Você espera que a música dele seja melhor do que o nome que eles escolheram. Porque soa diferente, né? Pra quem é de fora, o nome Engenheiro do Havaí e tal. Mas Rush também é diferente, que é Depressa. Olha o nome da banda chamada Depressa. Então, assim, vamos falar de reggae. Aí Titãs, né? Tu gosta muito de Titãs, né, Alex? A minha banda de estimação seria Titãs. Eu já ouvi falando na matéria. Quem sobrará dos originais do Titãs? Quem é que tá saindo dessa vez? É Beluto, é? Porque ele andou bem doente, né? Ele né? tava bem doente, né? Aí teve os problemas de branco também, né? E tal. E só estão uns 3 agora, melhor né? ter acabado a banda, Só né? estão Por uns isso que eu 3. digo, né? Mas faz tempo que eu vi show de Titãs. Eu não vi show de Titãs em a turnê agora não, você não foi, né? O show da Aí minha depois vida. você me disse que o Nhengato era muito bom. Eu não comprei o Nhengato. Sensacional, pô, sensacional. Mas no meio disso tudo aí, que você gosta de tudo isso, bem rapidinho pra gente ir pras últimas perguntas. Uma banda, um cantor, um artista, uma cantora que todo mundo gosta e Beto que não vê tudo isso ou que não suporta mesmo assim. Ô, bicho, eu não estava preparado para essas perguntas, não. Eu sabia o que eu ia fazer, mas era para eu ter me lembrado. Deixa eu ver. Cara, assim. Hoje em dia tem um conceito musical meio diferenciado, né? Ele é muito nichado, né? Eu não gosto vamos supor, eu não gosto de uma Gabi Amarantos, mas ela traz uma representatividade. Não da região. Não adianta dizer que eu não gosto, entendeu? Porque ela tem a representatividade de um nicho já. E eu compreendo isso aí. E é valoroso demais. Mas no mesmo jeito que o cara chega para mim e diz, eu não gosto. Todo mundo gosta de Rush, eu não gosto. Só para citar. A mesma contrapartida, a mesma relevância, né? O vai e volta da história. Mas assim, são as coisas muito modais, entendeu? Eu sei que tem representatividade e tal, mas eu não curto, velho. Eu não curto essas coisas aí. Pronto, uma coisa que todo mundo gosta. Calypso. Não gosto de Calypso, não. Não gosto de Joelma, não. Já pra generalizar, entendeu? Mas tem muitas coisas que são dentro do nicho da gente, do rock and roll, que a gente transita, que é ali, que a galera paga o maior pau pra aquilo ali, mas não... Por exemplo? Não me desce bem. Não, essa que eu tô falando, essa galera de representatividade. Cita um aí, por exemplo, vai. Um que a galera gosta, vai, pra ver se eu gosto. Pra tu me ajudar nisso aí, vai. Deixa eu ver. Isso eu acho que uma banda que todo mundo gosta, assim, que eu não... Banda ou cantora? Não, tanto faz, assim, sim, banda, vai. cantor, cantora. Eu não... Djavan. Eu acho que é o mais polêmico, assim, que eu conseguiria chegar. Eu acho que é Djavan. Eu não... Mas você citou um masculino, feminino. Me cita um feminino. Porque você me fez uma pergunta sobre o feminino. Não, que eu vou dizer, a pergunta é geral. Que eu vou logo lhe dizer. E pra Djavan eu também não gosto, não. Geral. Não gosto de Djavan, não. Também não. Acho chato pra caralho, desculpa o palavrão. Acho muito chato. É massa o som dele, a pegada, a relevância musical dele, a história dele, a representação dele por ser negro, entendeu? O valor que ele deu a essa batalha. Nordestino, que é de Alagoas e tal. Mas aí, velho, não me desce não, porra. Assim, são as músicas legais. Bicho, aí, Oceana, da novela Top Model, eu tinha uma raiva quando tocava aquela música, bicho. Eita, pô, quer uma música que eu me encabulei? Borbulha de Amor por Fagner, velho, também. Eita, cara, como eu enchi o saco daquilo ali. Mas bicho. Fagner é um puta artista, né? Fagner é um sensacional, né? artista A música realmente assim, cansou, né? Eu gosto de Fagner até Cartaz, que é de 86. Daquela que tem retrovisor pra frente e eu já não me agrado, não. Ainda gosto, retrovisor ali, eu ainda gosto. Não. Eu acho que Borbulha de Amor é do retrovisor, né? Mesmo disse retrovisor. Acho que é. Pronto, acho gosto que não. É. Agora Fagner na década de 70, Oroz, Maneira Frufru. Aquilo ali aí são claro, é foda aqueles discos ali, são muito bons, velho, muito bons, né? Mas não gosto não, velho, de Djavan também não, porque a galera paga o maior pau pra Djavan. Eu acho gosto que não, o mais polêmico assim que eu tenho é de Djavan, eu também não vejo tudo isso não. Também não curto não. Deixa eu agradecer aos parceiros aqui, Beto, pra gente ir para as últimas perguntas aqui, pra última pergunta.
Agradecer a Toque Secreto Lingerie, do meu querido amigo Pedro Barbosa e toda a sua família. Também a Trivi, agência de marketing dos meus queridos amigos Vitor e Vitória. Agradecer a Rafa Burger, dos meus amigos Anderson, né? E Anderson pai e Anderson filho, toda a família lá da Ribeiro. E também agradecer ao Instituto Albert Einstein, o nosso IAE, instituição da qual eu faço parte, e convido você a vir nos conhecer. Lá nós ofertamos vagas desde o ensino infantil até o ensino médio. Venha nos conhecer, você vai ser muito bem recebido lá por nosso porteiro, o querido seu Walter, que sempre acompanha o programa aqui. E você vai se apaixonar pela escola como todos nós, beleza? Agradecer também a Eduardo Brito aqui na técnica do Sulancast TV e pedir para que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse episódio, deixe seu comentário aí. E acompanhe a gente também no Instagram, @BaratoTotalPodcast. Lá nós estamos postando cortes desses episódios aqui durante toda a semana. Beleza? Beto, Capibaribe Rock 2025, 22 e 23 de novembro agora, sábado e domingo. De amanhã a 8, né? Quais as expectativas? Enormes, principalmente que a gente está voltando para a UESC, que é a casa do Capibaribe Rock desde 2008. As 3 últimas edições foi aqui na Arena Belitato, porque a UESC estava com um problema de estruturação de palco, a gente não podia fazer lá realmente, mas agora a UESC reformou o palco, está lindíssimo, e a UESC também simultaneamente virou ponto de cultura e também está acolhendo muito essa questão de artistas. Tá, assim, a gente vive uma efervescência a partir dessas leis de incentivo, né, que quem tinha muita vergonha de aparecer, apareceu, quem tinha muita vontade de fazer arte, está fazendo. E, assim, tá bem legal. Então, a expectativa é ótima. Primeiro, a gente tá voltando para a UESC, que é aquele espaço acolhedor, que a UESC é apertadinho, como vocês sabem. Então, Sim. assim, é muito legal. Muito ansioso pelo show da Zeferina Bomba, que é a banda de João Pessoa, que lançou disco pela Monstro Discos, que era uma gravadora independente grande de Goiânia, e tocou no Abril pro Rock, tocou em vários festivais independentes pelo país. O Aquamens, que volta depois de quase 10 anos, que a última vez que o Aquamens tocou aqui foi em 2016. E os meninos tinham feito eu estava marcado o único show, que era o show de 15 anos, de 10 anos de comemoração do primeiro disco. Aí eu provoquei, disse, aí, vamos fazer um show no Capibaribe? Vai tocar vocês. Aí Eduardo disse, vou falar com os meninos. Então os caras toparam, porque foi muito bom o show deles em 2016 por aqui. E aí tem a Vidraça também, que já é de Frei Miguelinho. Já é uma galera nova também. Aí no domingo tem uma banda chamada Oculto, que é do Tuparetama, que eu descobri os caras por acaso, assim, porque um dos músicos, é o baterista, ele tem um perfil no Instagram chamado Sobre o Nosso Mundo. Então ele e a namorada dele, eles fazem arte em couro, entendeu? Tudo por ser. Então ele sai perseguindo esse roteiro de festival independente que tem em Pernambuco, seja promovidos pelo governo, pelo município, mas vão para Triunfo e tal, tudo aí. Massa. Descobri que ele tem uma banda, então rolou. Aí Coroné do Pife, que é uma coisa assim que a gente achou maravilhosa ele ter topado a ideia. E o que incentivou mais ainda ele de participar foi porque agora recentemente ele colocou o Pife numa música, num single de Olegário Lucena, né, que é um artista maravilhoso também aqui da terra, que está despontando muito, velho. O Olegário é um cara que merece todo reconhecimento, é um baita guitarrista. E assim, tem a Overglory, né, que é uma banda que a gente tem um cara muito grande, que é, como eu disse, o embrião foi a Cassinose, né? E fechando o domingo, aí tem Paulo Lira, que é baixista da Junk Brother, de Caruaru, que é uma banda de punk, mas Paulo também tem um projeto de música eletrônica. E em 2019, antes da pandemia, a gente fez uma apresentação lá no palco da UESC. Aí ele me convidou, disse, Beto, eu vou tocar umas bases que eu faço aqui de música eletrônica, tu quer participar? Tu fica fazendo as intervenções. Então aí ficou interessante, porque ele fez essa participação, eu trabalhei, botei Kraftwerk para tocar, que é música eletrônica de raiz mesmo da década de 70 e tal, aquilo ali, o embrião da música eletrônica. Europeu, né? Alemão. E foi um projeto bem legal e ele gostou. Aí tanto que ele repetiu depois da pandemia, no primeiro show que teve lá na UES, pós-pandemia, foi na frente da UES. Aí no domingo, como a gente estava só com 3 atrações, eu digo, vou falar com o Paulo, para ver se o Paulo quer participar.
e topou na hora. Então, a gente faz o encerramento. Eu digo, pronto, a gente vai fazer o encerramento, botar a galera para dançar e vai ser bem interessante. Aí, fora isso, tem exposições. Aí tem no sábado, 10 horas da manhã, tem uma palestra sobre cotas raciais, com o professor Tiago Menezes, né, professor de Geografia, licenciatura em Geografia. Na parte da tarde, 14 horas, tem uma oficina. Tudo isso gratuito, pessoal. Tudo show em ambos os dias, e todas as oficinas, as exposições, tudo. Então, o pessoal, Nayara Camila, que é a nossa assessora de imprensa, junto com o Jorge o apresentador, e Nayara, assessoria de imprensa, formada pela FPE, comunicóloga, enfim. Então, Nayara vai promover uma oficina. O link para inscrição está na página lá do Instagram do Caparibe Rock. Inscrições gratuitas, com vagas limitadas. Nayara vai ministrar uma oficina de assessoria de imprensa para artista independente, que ela já tem experiência nisso, então vai ser de 2 até as 5. 5 horas da tarde vai ter uma apresentação chamada Carolina Maria de Jesus, A Favela Não Venceu, que é um monólogo que vai ser encenado pela uma atriz chamada Agnes, que é mais um talento que o professor Walter Witt descobre. Né? Walter é um cara maravilhoso. E o roteiro e direção também é dele, desse monólogo. A partir das 21 horas começa o primeiro show, né? O primeiro show vai ser A Vidraça, depois Aquaman, e fechando a noite Zeferina Bomba. Aí no domingo, a programação, 10 horas da manhã novamente, a gente vai ter a exibição do documentário chamado Pesado, que som esse que vem de Pernambuco, que é dirigido pelo jornalista, vocalista de banda também, do underground pernambucano, chamado Wilfred Gadelha. É um documentário de 2014, com 1h30 de duração. E após o documentário ele vai abrir uma roda de discussão, de palestra sobre isso aí, sobre o filme. E o filme é inspirado no livro dele chamado Pesado, A Origem e Consolidação do Metal em Pernambuco, no qual ele cita Caruaru e tal, cita o Caparibe Rock também. É um livro de 2014. Na parte da tarde a gente vai ter, a partir das 14 horas, Café com Arte, que é um projeto que a professora Itamara Vanessa, que é artista plástica, também já expôs no Caparibe. O ateliê dela é na Rua Grande, ali perto da igreja. E ela disse, Beto, eu quero fazer o Café com Arte lá no Caparibe. Tem como? Eu digo, tem. Então vai ser lá dentro da sede da UES, lá do auditório. Então você pode levar a sua criança. Geralmente ela já tem uma turma que participa já, porque é um evento bem legal que ela faz gratuito também. Então, quem é pai, mãe, leve seu filho domingo à tarde lá na UES, que vai ter uma oficina bem legal lá, voltada mais para criança, pintura, artesanato. E 5 horas da tarde a gente vai ter a apresentação do Maracatu Caparibe, sob a regência do querido Alencar Lopes, entendeu? Então a gente encerra a programação com a abertura dos shows de 20 horas, 8 horas da noite, e aí vai ser o culto, depois Coronel do Pife, Overglory e Cosmic Dark, Encontra Beto Skin, que é esse projeto de música eletrônica. Eu citei a música eletrônica, você falou no IAE, eu tenho um carinho muito grande por Lúcia. Sim. Ela foi fomentadora por muitos anos do Caparibe Rock. E também pelo saudoso professor Nivaldo, do marido dela, porque eu soube que o professor Nivaldo gostava muito da língua alemã, né? Sim. E eu fui quem apresentei ele o Kraftwerk, essa banda dos anos 70 de música eletrônica. Aí ele disse, professor, você gosta de alemão? Gosto, Beto. Eu vou mostrar uma banda pro senhor. Eu gravei um CD, dei para ele, né? Ele disse, rapaz, é interessante. Por quê? Porque o Kraftwerk tem as edições americanas dos discos dele, mas as edições originais são todas em alemão. Em alemão. Eu passei tudo para ele. Ele pirou quando ele escutou. Disse, rapaz, é em alemão. Eu disse, professor, eu gravei para o senhor conhecer mesmo e tal. Mas, enfim, falou do IAE, lembrei de Lúcia e lembrei dele por consequência. A Lúcia vai ver isso aqui, ela vai ficar feliz. Sim, pela lembrança. Gosto muito deles. Beto, muito obrigado, meu querido. Cara, valeu mesmo. Obrigado pela oportunidade. E, assim, outras oportunidades, pode chamar que a gente conversa. O pessoal que está assistindo agora, eu sempre comento com o Alex. Alex, se a gente for gravar um podcast, a gente tem que ser um podcast daquele de 4 horas. Porque tem assunto, tu tem teus assuntos, eu tenho muito assunto. Mas aí aqui foi ótimo o papo, porque a gente dá uma resumida legal e essencial, né, na história. Sim. E sempre dizendo, como você abriu, disse, não, porque você é considerado maior. Não, não sou considerado maior, eu sou apenas um grão. Eu tive minha batalha, continuo tendo minha batalha, tenho minha luta. Como você tem sua luta, como Arthur da Overlord tem, como Carlinhos e Lamar que tiveram aqui, da Calibre tem, você e Marquinho na Bet, entendeu? Porque assim, vocês não são contemporâneos a gente, né? Já vem para frente, 10, 15 anos na frente, mas vocês são a continuidade. E daqui a alguns anos, quando eu não estiver mais aqui,
vai estar vocês representando e espero que vocês fomentem o crescimento e o aparecimento de outra galera. E a gente vai ficando com uma história. Um dia, como eu fui o maior, entre aspas, você vai ser o maior, o Marquinhos vai ser o maior, os meninos da Calibre vão ser os maiores. O importante é a gente manter essa roda girando e produzindo e dando espaço, principalmente respeitando. Uma coisa interessante, o Caparibe Rock está sempre aberto a conhecimento de bandas novas. Quem tiver sua banda aqui na cidade, eu espero muito que a gente surja mais bandas, principalmente autorais aqui na cidade. E um conselho que eu dou para cada cara que quer fazer banda. É legal você ter sua banda, montar uma banda cover e tal. Você começa tocando cover. Mas invista no seu trabalho. Não tenha frustração se sua banda não for reconhecida. Entendeu? Andy Warhol, que era um dos papas da pop art, um artista plástico fantástico, magnífico, que ficou na história, ele tem uma frase que perdurou e vai perdurar por toda a eternidade. Que é assim, um dia todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama. Pronto, essa frase é de Andy Warhol. Entendeu? Eu sou o contrário, eu vou nesse antagonismo. Eu prefiro uma vida inteira de ostracismo, mas produzindo e fazendo o que eu gosto, do que ter só 15 minutos de fama. Porque nessa vida inteira de 28 anos de ostracismo de Caparibe, eu conheci pessoas maravilhosas, feito você, feito músicos de outros estados, de outras cidades, da capital. De outros países. De outros países, como a gente teve banda da Alemanha, da Áustria. Porque aí vai dar satisfação pessoal de cada um. Então, eu tive banda, tive a Projeto, tive o Le Freak. Eu nunca tive frustração com a Projeto Licégico, como nunca tive com o Le Freak, como você nunca não deve ter da Beta, o pessoal da Calibre não deve ter. Cara, porque tem centenas e dezenas e milhares de bandas boas que surgiram em Recife, no rock nacional, que nunca foram reconhecidas. Sim. E tocando seu trabalho autoral. Então, assim, nada contra quem toca cover, entendeu? Nada contra. Mas se você toca sua banda, sua música, bota fé na sua música, seu trabalho autoral, registre. Como o Beto Malfina, a Projeto só registrou um disco e um EP, em físico ainda. A Beto Malfina já gravou 4, conseguiu registrar. Yes. O Le Freak não é da época do digital, lançou um single na primeira formação, ainda que era com o Charles cantando, mas ficou registrado. Mas ficou já de forma digital 2 EPs. Mas ficou registrado. E o que eu digo a todo mundo, resiste, cara, sua música. Você que tem banda, que é artista autoral, solo, grave sua música. Grave sua música, resiste. Porque é importante, né? Porque eu acho que um dia, quando você lembrar da cena lá na frente, você vai lembrar que existiu a Beto Malfina, a Calibre, a Le Freak, a Project, a Cassinose, a Overglory, a Livre dos Dias, que teve música autoral, a Plano Básico, que teve música autoral, a Raiz do Caparibe teve música autoral, a Resíduos. A Resíduos. Mas nunca se frustrem, cara, com música. E vou dizer de coração aqui aberto a você. Mesmo finalizando, eu converso muito. Porque, assim, eu não me sinto frustrado, às vezes eu me sinto desapontado. Quando você chega num evento que contém a banda de rock, aí você toca a sua banda autoral lá. Você toca a sua banda. Aí a galera termina. Aí toca uma banda, cover. Às vezes os caras com as guitarras afinadas em Fó, o baixo em Ló, o cantor desafinado. Aí toca um cover, quando termina, melhor banda do mundo, melhor banda de Santa Cruz. Bom, se massageia o seu ego, você como artista, você ser aplaudido por estar tocando um cover, massa, velho, nada contra, massa. Mas eu prefiro tocar a minha música desconhecida, entendeu? É, de novo, o ostracismo aos 15 minutos de fama. Tá entendendo? Esses antagonismos, pronto. Experimente ser aplaudido por uma música sua. E espero que Santa Cruz tenha o mesmo caminho que tem em Surubim, que a galera consiga investir na musicalidade. Porque em Surubim é um guitarrista batendo no outro no meio da rua, é um baixista batendo no outro, baterista, um cara batendo no outro. Se você quiser montar uma banda em Surubim, você encontra vocal, você encontra baterista, guitarra e baixista. Aqui é um trabalho para o cara encontrar um músico, um baterista. É um trabalho você encontrar. E, como eu digo de coração, finalizando mesmo, um dos orgulhos maiores que eu tenho foi a Beto Malfina ter gravado música da Projeto Licégico. Porque, como eu estou dizendo, ficou registrado a partir daquele registro que a gente fez para um público pequeno, para uma galera pequena, um conhecimento pequeno, mas ficou registrado, já incentivou, já influenciou a Beto Malfina, como eu espero que a Beto Malfina influencie banda
no futuro, entendeu? A galera vai escutar, pô, essa banda é da minha cidade, velho. Como você viu a primeira vez, pô, Sim. tá acontecendo um show na minha cidade, cara, que massa, tá? O que lhe incentivou a isso aí, como você citou outra vez, Sim. que a galera, pô, essa banda é da minha cidade, pô, que massa, velho. Que massa, que legal. Vou incentivar, porque é legal fazer, é legal subir no palco, é legal compor suas coisas, entendeu? Muito massa, mas como eu disse, cada um tem sua história, suas preferências e tal, enfim, mas tudo é rock and roll, né? Tudo é rock and roll. Se seu ego se sente massageado dessa forma, que você se sinta massageado. Mas sempre, sempre, sempre não esquecendo de respeitar. Se você toca numa banda cover e o cara dá uma tapa nas suas costas, você quando passar por seu amigo que é de uma banda de rock alternativo, do underground, que não tem conhecimento, pegue na mão dele, dê um abraço nele, reconheça ele como músico também, e reconheça que é a opção dele estar querendo fazer aquilo ali. Se ele quer fazer aquilo ali, ele faça aquilo ali. Seja amigo, é o que vale. É o que movimenta a cena, que mantém todo mundo junto. Enfim. Perfeito, Beto. Valeu meu de querido. novo, cara. Valeu mesmo. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um episódio do Barato Total Podcast. Espero você aqui no canal do Sulancast na próxima terça-feira, agora às 20 horas. Um abraço a todos e até mais.